Persuasão, capítulo 8. A partir desse momento, o capitão Wentworth e Anne Elliot encontraram-se repetidamente no mesmo círculo. Em breve jantavam juntos em casa do Sr. Musgrove, pois o estado de saúde do menino não mais podia fornecer à tia pretexto para se ausentar, e isso não foi senão o início de outros jantares e outros encontros. Se os antigos sentimentos iam se renovar, isso tinha que ser posto à prova. Tempos passados tinham que voltar à memória de ambos. Não podiam deixar de ser revividos. Era inevitável que ele mencionasse o ano de seu noivado nos pequenos relatos e descrições que a conversa provocava. Sua profissão qualificava, seu temperamento o induzia a falar. As referências a "isso foi no ano 6", "isso aconteceu antes de eu ir para o mar, no ano 6", se sucederam no decorrer da primeira tarde que passaram juntos. E embora sua voz não vacilasse, nem ela tivesse qualquer motivo para supor que seus olhos vagassem na direção dela enquanto falava, Anne sentiu que seria totalmente impossível, devido ao conhecimento que tinha da mente dele, que não fosse acossado pela recordação tanto quanto ela. Devia existir a mesma instantânea associação de ideias, embora ela nem de longe a concebesse como igualmente penosa para ele. Nunca conversavam a sós, comunicavam-se apenas com a formalidade mínima exigida. Outrora representaram tanto um para o outro, agora nada. Houve uma época em que, apesar de haver tantas pessoas na sala de visita de Uppercross, teriam achado difícil cessar de falar apenas um com o outro, com exceção talvez do almirante e da senhorita Croft, que pareciam particularmente unidos e felizes. Anne não podia admitir outra exceção, nem mesmo entre as outras pessoas casadas. Não poderiam existir dois corações mais francos, gostos mais semelhantes, sentimentos tão em uníssono, fisionomias mais amadas. Agora eram como estranhos, ou antes pior que estranhos, pois nunca poderiam estabelecer relações. Era um perpétuo afastamento. Quando ele falava, ela ouvia a mesma voz e percebia a mesma mente. Havia em todo o grupo uma ignorância geral a respeito de assuntos relativos à marinha. Ele era muito interrogado, principalmente pelas senhoritas Musgrove, que pareciam ter olhos apenas para ele, quanto à forma de vida a bordo, os regulamentos diários, alimentação, horário, etc. E a surpresa que elas mostravam com suas explicações provocava nele uma prazenteira zombaria que lembrava a Anne o tempo em que também ela não estava informada e também fora censurada por imaginar que os marinheiros viviam a bordo sem comida, nem cozinheiro para prepará-la, nem empregado para servi-la, ou garfo e faca para usar. Quando estava assim ouvindo e meditando, foi despertada por um sussurro partido da senhora Musgrove, que, dominada por ternas mágoas, não pôde deixar de dizer: "Ah, senhorita Anne, se tivesse prezado aos céus ter poupado o meu pobre filho, ouso dizer que ele seria uma pessoa bem diferente hoje em dia." Anne reprimiu um sorriso e escutou indulgentemente enquanto a senhora Musgrove aliviava um pouco mais seu coração. E por alguns minutos não pôde acompanhar a conversa dos outros. Quando foi capaz de deixar sua atenção seguir o curso normal, viu que as senhoritas Musgrove acabavam de trazer uma lista da marinha, sua própria lista, a primeira a chegar a Uppercross, e sentavam-se juntas para examiná-las atentamente, com o intuito manifesto de descobrir os navios que o capitão Wentworth havia comandado. "O primeiro foi Asp, lembro-me. Procuremos o Asp." "Não o encontrarão aí. Estava bem estragado e avariado. Fui o último a comandá-lo, já então quase inadequado ao trabalho. Constava no relatório que só serviria para o serviço local por 1 ou 2 anos. Então fui mandado para as Índias Ocidentais." As jovens pareciam atônitas. "O almirantado", continuou, "se diverte de vez em quando em mandar algumas centenas de homens para o mar num navio que não serve para mais nada. Eles têm muitos navios para sustentar e entre os milhares que podem acabar afundando, é-lhes impossível distinguir." "Ora, ora!" exclamou o almirante. "Que tolices esses jovens falam!
Nunca houve uma chalupa como o Wasp na sua época. Para uma chalupa de construção antiga, você não encontraria outra igual. Foi um rapaz de sorte por tê-la conseguido. Sabe que devia haver 20 homens melhores do que ele, solicitando-a ao mesmo tempo. Rapaz de sorte por ter conseguido alguma coisa tão cedo, sem outra influência senão a sua própria. Reconheço a minha sorte, almirante. Asseguro-lhe, replicou o capitão Wentworth com seriedade. Não podia estar mais satisfeito com a minha designação. Meu grande objetivo na época era navegar. Um grande objetivo. Queria fazer alguma coisa. Não há dúvida de que fez. O que faria um jovem como você em terra durante 6 meses seguidos? Se um homem não é casado, logo quer estar ao largo outra vez. Mas, capitão Wentworth, gritou Luísa, como deve ter ficado irritado quando chegou ao Wasp e viu que navio velho lhe tinham dado. Já sabia muito bem como era antes da nomeação, disse sorrindo. Não tinha mais descobertas a fazer, como sucede em relação ao feitio de um velho capote que você se lembra de ter emprestado a quase metade de seus conhecidos e que finalmente, num dia de muita chuva, é emprestado a você mesmo de novo. Aspe era para mim como um velho e querido capote. Fazia tudo o que eu queria. Eu sabia que ele o faria. Sabia que ou iríamos juntos para o fundo ou me traria sucesso. E nunca tive 2 dias de borrasca durante todo o tempo em que estivesse ao largo. E depois de bater suficientes corsários para tornar-se divertido, tive a sorte de passagem por casa no outono seguinte, de deparar exatamente com a fragata francesa que procurava. Trouxe-a para Plymouth e ali vem um outro exemplo de sorte. Ainda não estávamos a 6 horas do Golfo de Sound, quando veio um vendaval que durou 4 dias e 4 noites e que teria destruído o pobre Aspe em metade deste tempo. E qualquer pedido de socorro à grande pátria não teria nos deixado em melhor situação. Mais 24 horas e eu teria sido apenas um bravo capitão Wentworth, com seu nome impresso num pequeno parágrafo num canto dos jornais. E tendo desaparecido numa chalupa, ninguém pensaria em mim. Os sobressaltos de Anne ficaram guardados apenas para si mesma, mas as senhoritas Musgrove podiam ser tão expansivas quanto sinceras em suas exclamações de compaixão e horror. Depois disso, suponho, disse a senhora Musgrove, em tom abafado, como se pensasse em voz alta, foi para a Lacônia e lá encontrou nosso pobre menino. Charles, meu querido, chamando-o até ela. Pergunte, por favor, ao capitão Wentworth, onde se encontrou pela primeira vez com seu pobre irmão. Eu sempre me esqueço. Foi em Gibraltar, mamãe, eu sei. Diga que fora deixado doente ali com uma recomendação de seu antigo comandante para o capitão Wentworth. Ah, mas Charles, diga ao capitão Wentworth que não precisa ter medo de mencionar o pobre Dick em minha presença, pois seria uma satisfação ouvir tão bom amigo falar dele. Charles, bem mais a par das verdadeiras circunstâncias, fez um aceno de cabeça como resposta e afastou-se. As jovens agora procuravam Lacônia e o capitão Wentworth não podia negar a si mesmo o prazer de pegar o precioso volume em suas próprias mãos para poupar-lhes o trabalho e, uma vez mais, ler em voz alta o pequeno informe de seu nome, sua classe então não comissionada, e observar que este barco também fora um dos melhores amigos que tivera. Ah, belos dias aqueles do Lacônia! Como ganhei dinheiro rápido nele. Um amigo e eu fizemos um adorável cruzeiro pelas ilhas ocidentais. Pobre Harville! Você sabe, minha irmã, como ele precisava de dinheiro, mais do que eu, pois era casado. Um sujeito excelente. Nunca esquecerei sua ternura pela esposa. Fazia tudo por ela. Gostaria de tê-lo de novo no navio no verão seguinte, quando tive a mesma sorte no Mediterrâneo. E tenho certeza, sir, observou a senhora Musgrove, que foi um dia de sorte para nós quando foi designado comandante deste navio. Nós nunca esqueceremos do que fez. A emoção obrigava a falar baixo, e o capitão Wentworth, ouvindo apenas o final da frase, e provavelmente sem ter Dick Musgrove presente em seus pensamentos, pareceu estar na expectativa como se esperasse mais alguma coisa.
Mamãe, sussurrou uma das jovens, está pensando no pobre Richard. Pobre rapaz, continuou a Sra. Musgrove, tornara-se tão ajuizado e tão bom correspondente quando sob a sua guarda. Ah, teria sido uma felicidade se ele nunca o tivesse deixado. Asseguro-lhe, capitão Wentworth, que lamentamos muito que ele tenha se afastado do senhor. Uma rápida expressão no rosto do capitão Wentworth ao ouvir isso, um lampejo em seus olhos e um crispar em seus lábios convenceram Anne de que, em vez de partilhar dos bondosos desejos da Sra. Musgrove quanto ao filho, provavelmente esforçara-se para se livrar dele. Fora, no entanto, uma indulgência num sorriso passageira demais para ser notada por qualquer pessoa que não o conhecesse tão bem quanto ela. No momento seguinte, estava inteiramente tranquilo e sério. Quase imediatamente depois, dirigindo-se ao sofá onde ela e a Sra. Musgrove estavam sentadas, tomou lugar junto desta e incitou uma conversa com ela em voz baixa sobre seu filho, fazendo-o com a graça natural e a solidariedade que mostravam a mais bondosa consideração por tudo que havia de real e não risível nos sentimentos maternos. Estavam, com efeito, no mesmo sofá, pois a Sra. Musgrove prontamente lhe dera lugar. Apenas ela os separava. Uma barreira deveras apreciável. A Sra. Musgrove tinha um corpo consideravelmente substancioso, infinitamente mais apropriado por sua natureza a expressar bom ânimo e humor do que a ternura e o sentimento. Enquanto o tumulto do corpo esguio de Anne e seu rosto pensativo podiam se considerar muito bem escondidos por esta barreira humana, algum crédito podia se conceder ao capitão Wentworth pelo seu autocontrole na forma com que atendia aos amplos e gordos suspiros que dava pelo destino de um filho com quem, em vida, ninguém se importava. O tamanho físico e a tristeza moral não têm com certeza qualquer proporção entre si. Uma forma ampla e volumosa tem tanto direito a estar profundamente aflita quanto o corpo mais gracioso do mundo. Mas, certo ou errado, há conjunções impróprias que a razão tentará inutilmente defender, pois o gosto não pode tolerar e das quais o ridículo se apoderará. O almirante, depois de dar 2 ou 3 revigorantes passadas pela sala com as mãos às costas, intimado pela esposa à ordem, dirigiu-se agora ao capitão Wentworth e, sem se importar com o que poderia estar interrompendo, pensando apenas em seus próprios pensamentos, começou. Se estivesse estado mais uma semana em Lisboa, na primavera passada, Frederick, ter-lhe-ão pedido que transportasse Lady Mary Grissom e suas filhas. Verdade? Fico feliz por não ter me demorado mais uma semana, então. O almirante censurou por sua falta de gentileza. Ele se defendeu, embora reconhecendo que nunca admitiria de bom grado uma senhora a bordo de seu navio, exceto para um baile ou uma visita no decorrer de algumas horas. Mas, ao que eu saiba, isso não parte de uma falta de gentileza para com elas. É muito ao contrário, devido à certeza de saber que é impossível, apesar de todos os esforços e sacrifícios, oferecer acomodações condignas a bordo como as mulheres merecem. Não pode ser falta de cavalheirismo, almirante, considerar importantes os direitos das mulheres ao conforto pessoal. E é isto que eu faço. Detesto ouvir falar de mulheres a bordo ou vê-las lá. E nenhum navio sob meu comando jamais transportará um grupo de senhoras a lugar algum se eu puder impedi-lo. Isto provocou sua irmã. Ah, Frederick, não posso crê-lo. Tudo isso não passa de uma vã polidez. As mulheres podem ter tanto conforto a bordo como na melhor casa da Inglaterra. Creio, como a maioria das mulheres que estiveram a bordo, que não haja nada que se compare aos alojamentos de um navio de guerra. Asseguro-lhes que não tenho comodidade ou luxo, mesmo em Kellent Hall, com uma dedicada mesura a Anne, além dos que tive nos navios que vivi, e foram 5 ao todo. Isso não vem ao caso, respondeu o irmão. Estava vivendo com seu marido e era a única mulher a bordo. Mas você mesmo levou a Sra. Harville, a irmã, a prima e 3 filhos, de Portsmouth a Plymouth. Onde estava esse seu excesso de delicadeza e extraordinário cavalheirismo, então?
Tudo se diluiu em minha amizade, Sofia. Ajudaria a esposa de qualquer companheiro oficial que pudesse e traria qualquer coisa de Harville do fim do mundo se ele o desejasse. Mas não pense que não o considerei um mal. Podem estar certos de que elas usufruíram do mais perfeito conforto. Isso não me fez mudar de opinião. Tantas mulheres e crianças não podem conseguir comodidade a bordo. Meu caro Frederick, você está dizendo coisas sem sentido. Por favor, diga-me o que seria de nós, pobres mulheres de oficiais de marinha, que muitas vezes queremos ser transportadas de um porto a outro, a fim de encontrar nossos maridos, se todos tivessem a mesma opinião que você. Minha opinião, como vê, não impediu que eu levasse a senhora Harville e toda a sua família a Plymouth. Mas detesto ouvi-lo falar assim, como um cavalheiro refinado, como se as mulheres fossem todas senhoras delicadas, em vez de criaturas racionais. Nenhuma de nós espera navegar em águas tranquilas a vida inteira. Ah, minha querida, observou o almirante, quando ele tiver uma esposa, mudará de opinião. Quando se casar, se tivermos a sorte de viver outra guerra, vê-lo-emos fazer o mesmo que eu e você e muitos outros fizemos. Ficará muito grato a quem quer que lhe leve a esposa. Ah, isso veremos. Bem, agora basta, exclamou o capitão Wentworth. Quando as pessoas casadas começam a me atacar com "Ah, você vai pensar de modo muito diferente quando se casar", eu posso lhes responder "Não, não pensarei". Então tornam a dizer "Sim, pensará", e fica por isso mesmo. Levantou-se e se afastou. Como a senhora deve ter viajado, madame? Disse a senhora Musgrove à senhora Croft. Bastante, madame. Nos meus 15 anos de casada, embora muitas mulheres tenham viajado mais. Atravessei o Atlântico 4 vezes e estive nas Índias Orientais. E só uma vez, além de vários lugares perto daqui, em Cork, Lisboa e Gibraltar. Mas nunca fui além dos Straits. E nunca estive nas Índias Ocidentais. Não chamamos nem as Bermudas nem as Bahamas, sabe, de Índias Ocidentais. A senhora Musgrove nada tinha a afirmar em contrário. Não podia se censurar por tê-la chamado do que quer que fosse em toda a sua vida. E asseguro-lhe, madame, prosseguiu a senhora Croft, que nada se compara às acomodações de um navio de guerra. Bem, é claro que falo dos navios de melhor categoria. Naturalmente, no caso de uma fragata, fica-se mais limitada, embora qualquer mulher sensata possa viver perfeitamente bem numa delas. Posso dizer, sem medo de errar, que passei a melhor parte da minha vida a bordo de um navio. Enquanto estávamos juntos, sabe, nada havia a temer. Graças a Deus. Sempre fui dotada de excelente saúde e me dou bem em qualquer clima. Sempre uma ligeira indisposição nas primeiras 24 horas de mar, mas nunca senti o menor enjoo depois. A única época em que realmente sofri de corpo e alma, a única época em que supus estar doente ou tive quaisquer ideias de perigo, foi no inverno que passei sozinha em Deal, quando o almirante, capitão Croft na época, se achava nos mares do norte. Vivia em perpétuo temor nesta ocasião e sentia todo tipo de doenças imaginárias por não saber o que fazer ou quando voltaria a ter notícias dele. Mas desde que podemos ficar juntos, nada mais me afligiu e nunca mais tive o menor transtorno. Ah, sem dúvida. Sim, de fato, sim. Sou da mesma opinião que a senhora Croft. Foi a calorosa resposta da senhora Musgrove. Não há nada pior que uma separação. Sou da mesma opinião. Eu sei o que é isso, pois o Sr. Musgrove sempre assiste às sessões do tribunal e fico tão contente quando acabam e ele volta são e salvo. A noite terminou em dança. Quando isto foi proposto, Anne ofereceu seus préstimos, como de hábito, embora seus olhos às vezes se enchessem de lágrimas enquanto estava sentada diante do instrumento. Sentia-se extremamente feliz por ser útil e, em troca, apenas desejava passar desapercebida. Foi uma festa alegre e divertida, e ninguém parecia mais animado que o capitão Wentworth. Anne percebia que ele se sentia lisonjeado com a atenção e a deferência geral, principalmente de todas as mulheres jovens. As senhoritas Hayter, as já mencionadas primas da família Musgrove, aparentemente foram honradas com o privilégio de estarem apaixonadas por ele.
Quanto a Henriqueta e Luísa, ambas mostravam-se totalmente obcecadas por ele, e não fosse a constante aparência do mais completo entendimento, não seria inviável pensar que poderiam ser rivais declaradas. E quem poderia se admirar se ele já não se achava um pouco afetado por esse ambiente generalizado de viva admiração? Esses eram alguns dos pensamentos que ocupavam a mente de Anne, enquanto seus dedos se moviam maquinalmente por meia hora, sem erro e sem consciência. Uma vez sentiu que ele olhava para ela, observando seus traços alterados, talvez, tentando descobrir neles a ruína do rosto que outrora o encantara. E uma vez percebeu que ele devia ter se referido a ela. Mal o notou até ouvir a resposta. Teve então a certeza de que ele perguntara a seu par se a senhorita Elliot nunca dançava. A resposta foi: "Ah, não, nunca. Ela positivamente renunciou à dança. Prefere tocar. Nunca se cansa de tocar." Uma vez também lhe dirigiu a palavra. Afastara-se do piano ao final de uma dança e ele se sentara para tentar executar uma área para as senhoritas Musgrove. Ela involuntariamente voltou para aquela parte da sala. Ele a viu e, levantando-se imediatamente, disse com estudada polidez: "Peço-lhe perdão, madame, este é o seu lugar." Embora ela recusasse de imediato, com uma decidida negativa, ele não se deixou persuadir a sentar-se de novo. Anne não desejava outros olhares e palavras semelhantes a esses. Sua fria polidez, sua cerimoniosa gentileza eram piores que tudo mais.